lá vem ele, é o Zé trazendo força, é o bem pro coração. Lá vem ele, a quem devo anunciar, preto velho mandingueiro. Salve galera, meu nome é Jorge Santos, sou sacerdote do Escuto Pemba, centro de Umbanda aqui na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul. A gente trabalha com Umbanda Sagrada e com magia divina no nosso centro, além de outras atividades relacionadas à área de cultural e de ensino específico para os médiuns. Bom, eu venho aqui hoje para responder uma pergunta de um irmão nosso, o Paulo Júnior. O Paulo Júnior é de Cruz Alta, e aí ele mandou a seguinte pergunta: fizeram a leitura dos orixás da minha cabeça e o meu orixá de frente, o Pai Ogum, meu orixá adjuntó, ou adjunto, é a Mãe Yansa. E ele perguntou se estava certo. Falei para ele que não saberia se estava certo ou não, e aí perguntei para ele como foi feita a leitura. E eles fizeram a leitura dele por data de nascimento e pela hora que ele nasceu. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o orixá de frente, o orixá adjuntó, para a gente saber o que é esses orixás. Bom, o orixá de frente é o orixá que vai reger e vai te amparar nessa encarnação. O orixá adjunto, ele vai dar ele vai balancear as energias relacionadas ao primeiro orixá e ele vai dar alguns contrapontos. É simples, não precisa muita mitologia em cima disso. Quanto ao orixá seu Ogum, não te torna mais agressivo, não. Obviamente, o filho de um orixá, sabendo o seu orixá de frente, ele traz características desse orixá. E uma das formas de fazer as leituras são pelas características, o que não quer dizer que é 100% certo dessa forma. A melhor forma para se fazer uma leitura de orixá é através do guia-chefe da casa. Aí o que aconteceu? Ele fez essa mesma leitura em jogo de búzio, aí teve outros que fizeram a leitura através das características físicas. Eu entendo e eu respeito. E cada um deve buscar a forma de fazer as leituras da sua casa, conforme as capacidades que essa casa tem e fornece aos médiuns. Bom, primeiro caso, não tem como fazer leitura de orixá por data de nascimento. Dá para saber o signo. Ponto. Vai ter gente que não vai gostar, vai ter gente que vai me xingar, mas ponto. Não tem como. Existem outras formas de fazer uma leitura, até porque se todo mundo que nasceu na mesma data que eu, teria que ser do mesmo orixá. E não acontece dessa forma. Uma mulher que nasce na mesma data que eu não vai ter o mesmo orixá que eu. E nem todas as mulheres nascidas na mesma data têm o mesmo orixá. Então não tem como se fazer. Nem o de frente, nem adjuntó, nem ancestre, nem recessivo, nenhum desses orixás. Ponto. Eu não acho que isso seja um fator que vá atrapalhar no teu trabalho mediúnico. Quanto a isso, não tem problema. O meu cachorro acabou de ter um acesso aqui para o outro latido. Não tem problema nenhum quanto a isso. A primeira coisa que a gente tem que entender é que nós somos basicamente filhos de Deus. A partir da exteriorização do nosso espírito de Deus é que nós fluímos. Existe lá, quando o nosso espírito nasce, obviamente, um orixá ancestro que vai nos amparar energeticamente. Isso é um outro assunto, uma outra conversa. A leitura de um orixá ancestro é um pouco mais difícil que a do orixá de frente, porque depende de vários outros fatores. Quanto ao orixá de frente, na nossa casa, quem faz a leitura principal é o guia-chefe da casa. Outros guias têm condições de fazer? Tem condições de fazer. Mas a gente tem que entender que a leitura de frente vai se dar muito pelo conhecimento que o médium ou a pessoa tem sobre espiritualidade. Então, se eu entendo, por exemplo, se eu trabalho com Umbanda Sagrada, lá na nossa casa, então eu vou dar um exemplo. Nós temos um orixá que se chama Logunã, o orixá do tempo, faz parte com o Oxalá. Algumas características lembram muito as de Ansa. Se eu não tenho conhecimento do orixá Logunã, eu nunca vou fazer uma leitura nesse orixá. Então, se na minha casa eu não trabalho com esse orixá, eu sempre vou ler aquele tipo de orixá. Pode existir uma energia parecida em outra casa com outro nome.
É muito comum a gente ter, por exemplo, um lugar que faz a leitura do orixá de frente, de Ogum numa casa e faz o Oxóssi na outra. Porque as energias relacionadas deles na hora da leitura não são muito diferentes. As características dos filhos são. Tem algumas diferenças, mas as energias relacionadas lembram uma a outra. Então é preciso que seja um guia preparado para fazer essa leitura. Para mim, a forma ideal de leitura é essa. Muitas vezes eu acerto o orixá de frente ao Ajuntó dos médiuns que me perguntam. E muitas vezes eu falo o orixá de frente, a Ajuntó, tendo certeza absoluta do que eu estou falando, e na hora de fazer a leitura com o guia-chefe, ele fala outra coisa. Qual vocês acham que está certo? O guia-chefe. E mesmo sendo comigo que ele trabalha. Porque ele tem certas capacidades de leitura muito diferentes das nossas limitações. Uma outra forma que eu vejo muito fazerem é o jogo de búzio. Bom, eu não sou contra o jogo de búzio e acho uma linda ferramenta, um oráculo fenomenal do candomblé. Podemos utilizar ele na Umbanda? Sim, podemos. Ele não vai contra os fundamentos umbandistas, desde que quem faça a leitura se baseie nas leis umbandistas para poder falar alguma coisa. Tipo, quem faz a leitura jamais vai fazer uma leitura de búzios falando algo que altere o livre-arbítrio da pessoa que pede. Isso é uma regra fundamental. Eu não posso alterar o livre-arbítrio. Se bate em qualquer leitura oracular, e às vezes o médium incorporado também sente e sabe dessas situações, a pessoa sabe que o outro vai morrer de um acidente daqui a uma semana. Não tem como falar, não pode. Tem que ter um freio. Eu tenho que saber o que eu posso falar. Até porque cada atitude que eu tenho pode alterar o meu futuro de alguma forma. Nós temos certos resgates a se fazer na espiritualidade e existem certas barreiras colocadas à nossa frente que algumas pessoas poderiam chamar de destino. Eu não acredito que exista uma barreira intransponível e acredito muito e tenho informações de que se eu altero o meu interior, se eu faço uma reforma íntima dos meus atos, meu futuro, esse destino que as pessoas chamam, vai ser alterado. Porque talvez eu tenha aprendido a lição antes de passar pela dificuldade. É mais ou menos assim que se processa. Quanto à leitura de orixá, a mais eficiente, Paulo, seria, obviamente, a leitura feita por um guia, preferencialmente num médium bem formado, num médium com uma certa prática, num médium que seja equilibrado dentro das ações mediúnicas dele, que ele possa te amparar da melhor forma. E a gente tem que lembrar, por exemplo, na Umbanda Sagrada, um médium pode ser filho de 14, ele pode ser filho de qualquer um dos 14 orixás, regentes nas 7 linhas de Umbanda. Na Umbanda nós trabalhamos com Oxalá, Logunã, Oxum, Oxumaré, Ogum, Iansã, Xangô, Orainá, trabalhamos com Baluayê, Nanã, Iemanjá e Omulu. Então tá, maravilha. Mas é só esses orixás que existem? Não. São muitos outros orixás. Na Umbanda Sagrada que eu trabalho, que é a Umbanda que eu trabalho, nós só fazemos a leitura dentro desses 14 orixás. Mas, por exemplo, se tu trabalha numa casa que faz a leitura de Ossan, não tem problema nenhum. Desde que tu entenda que, independente de qual orixá tem a regência da tua coroa, nós ainda temos muitas responsabilidades como médium umbandista, independente de ser regido por Oxalá ou de ser regido por Omulu. Então está muito mais... Eu me preocuparia muito mais com o meu desenvolvimento mediúnico, com o meu conhecimento, com o estudo, com a firmeza dos meus guias, né? E posteriormente saber sim os orixás de frente para poder fazer uma apresentação, uma abertura de orixá, é importante. Mas não vai te atrapalhar no início de trabalho mediúnico. Independente se é algum Iansã ou se é outro orixá, e eu não posso dizer que está errado, porque daqui a pouco bate com a leitura de orixá de um guia. O que não faz com que a leitura através de data de nascimento seja correta. É simplesmente uma coincidência. Espero que tenham. Aconselho fazer leitura de orixás do Rubens Saraceni, né? Eu vou indicar sempre um livro no final dos vídeos. Vai fazer tu entender ali bastante sobre os orixás que regem a Umbanda Sagrada. E
Pode buscar conhecimento, aconselho a buscar conhecimento basicamente em livros, né, ou em cursos, pode ser curso EAD, curso presencial, conversando com um sacerdote com formação, que tenha um conhecimento sobre Umbanda mais aprofundado. Às vezes um sacerdote que não tem formação, mas tem muitos anos de Umbanda, é uma fonte de conhecimento, um manancial de conhecimento fenomenal. Quero mandar um forte abraço, já que o Paulo é de Cruz Alta, para o meu amigo, para o meu irmão Marcos Adriano, né, um sacerdote, está fazendo sacerdócio umbandista com o Adriano Camargo, um dos expoentes, o herdeiro da Jurema, um dos expoentes da Umbanda no Brasil. Se gostou do vídeo, dá um joinha se estiver no YouTube, dá um like, dá um curtir no Facebook, pode curtir a página, compartilha o vídeo à vontade. Vamos trazer o pessoal para dentro da Umbanda, vamos discutir Umbanda, entender sobre espiritualidade, é muito importante. Um forte abraço, salve. É o bem pro coração, lá vem ele, a quem devo anunciar. Preto velho mandingueiro, Zé do bem que vai chegar. Lá vem ele, é o Zé trazendo força, é o bem pro coração. Lá vem ele, a quem devo anunciar. Preto velho mandingueiro, Zé do bem que vai chegar. Lá vem vovó descendo a serra com sua sacola, com seu patuá.